Olá! Hoje é dia de muita música no Estação Cultura. Ao vivo, aqui no estúdio, vamos receber o maestro Antônio Borges Cunha e o compositor Fabrício Fortes. Tem também o lançamento do novo disco de Santiago Neto, ao lado da banda Los Missionerotrônicos. E para iniciar um programa musical, o comentário de Paulo Moreira. Olá, Paulo, tudo bem? João? Falar de rock and roll hoje? Vou falar de rock and roll. Hoje eu vou me meter na área do meu colega de FM Cultura e de comentário aqui no Estação Cultura, Luiz Gil. Eu vou falar sobre literatura roqueira. Pois as editoras brasileiras se deram conta de que tinha um veio enorme de gente querendo informação sobre música e que esse lado estava meio desassistido, né? Pois as editoras começaram a lançar livros sobre rock, sobre pop, sobre música brasileira, então tem de tudo. Tem autobiografia, né? A gente tem, por exemplo, a autobiografia do Keith Richards, do Ron Wood, e tem biografia do Mick Jagger, tem biografia do Lobão, né? Exato, muito vendida. Tem livros sobre composições de Tom Jobim, de Toquinho, de Paulo César Pinheiro. E eu trouxe dois exemplos aqui hoje de livros que tratam especificamente de duas questões bem diferentes. Uma questão técnica da música e uma questão, digamos assim, econômica. O livro que trata da questão técnica é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pro Serginho. Tá aqui, ó. O livro Luz e Sombra, do guitarrista Jim Page. Ele é entrevistado pelo Brad Tolinski, que é o editor da revista Guitar Player, e o Jimmy Page fala do seu estilo, da sua carreira, de como gravou determinadas coisas do Led Zeppelin, como o Led Zeppelin misturou o rock and roll e o blues, que era a base da música do Led Zeppelin, com o folk inglês, o folk celta, e saiu aquela mistura toda que foi dar, por exemplo, em Stairway to Heaven, a música mais conhecida do grupo, né? E o Jimmy Page faz um grande passeio falando sobre a sua carreira, sobre o estilo de guitarra que ele toca, os instrumentos que ele toca. É um livro para guitarristas, mas é um livro para quem gosta de música e para quem gosta do Led Zeppelin. É a primeira dica de hoje. A outra dica é essa aqui, ó. Todo mundo fala, a Yoko Ono foi a responsável pelo fim dos Beatles. Pois esse livro aqui, chamado A Batalha pela Alma dos Beatles, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pro Serginho aqui, conta bem o que aconteceu com o final dos Beatles. Na verdade, desde o momento, em 1966, em que eles pararam de tocar ao vivo, os Beatles já estavam cada um indo para um lado, né? Já estavam cada um pensando nas suas coisas. O George Harrison estava compondo e não conseguia botar suas músicas na banda. John Lennon conheceu Yoko Ono e estava voltado para uma arte mais experimental. O Paul McCartney continuava fazendo a sua música pop. E a gente vê que, nesse livro aqui, que muito do que aconteceu com os Beatles também se deve a um empresário sacana chamado Alan Klein, que é um cara que comprou os direitos das músicas dos Beatles e lá pelas tantas eles se deram conta de que todos aqueles sucessos do começo da carreira, como esse que a gente está ouvindo aí ao fundo, She Loves You, From Me to You, Please Please Me, etc e tal, não pertenciam mais a eles, pertenciam a esse cara. Então esse cara estava ganhando o dinheiro que era deles e aí começaram as brigas. Esse livro conta exatamente o que aconteceu nos bastidores dessa história toda, que tem muita gente que ainda teima de culpar a coitadinha da Yoko Ono, que se apaixonou pelo John Lennon, John Lennon se apaixonou por ela, viveram uma história de amor maravilhosa e a coitada da Yoko não tem nada a ver. Vale a pena conferir esse livro do Peter Doggett, que conta realmente o que aconteceu no meio dos Beatles e as brigas que eles tinham internas entre eles, inclusive em função de grana, né? A gente acha, gênio, John Lennon, Paul McCartney, gente como a gente, né? Gente que também briga por grana, que também vai ao banheiro, que também faz tudo que todo mundo faz, né? Pois é, tá aqui, ó, a batalha pela alma dos Beatles, do Peter Doggett, contando essa história pra vocês aqui. Vale a pena conferir. Tem um monte de outros livros que estão aí
no mercado. Qualquer dia eu trago mais uma leva para mostrar para vocês. Entrando na seara do Dil. Entrei na seara do Dil hoje. Desculpa, Dil, mas por uma boa causa, né? Paulo Moreira, vou pedir para ficar aqui com a gente, para entrevistar o maestro Antônio Borges Cunha. E agora a gente segue falando de rock. O rock porto-alegrense encontra a temática interiorana no novo trabalho de Santiago Neto. O compositor Santiago Neto está lançando esse novo CD ao lado da banda Los Missioneros Trônicos. Para marcar o lançamento, eles estão fazendo uma série de 5 shows pela região metropolitana de Porto Alegre, nas estações da Transurb. A gente veio aqui acompanhar o primeiro dessa série na Estação Mercado. O lançamento inusitado segue a linha criativa do compositor, que tem 4 discos lançados e 12 anos de estrada com a banda Sombreiro Luminoso. A gente estava a fim de fazer um lançamento que fosse uma coisa inusitada, que fosse uma coisa altamente inserida dentro da sociedade, dentro onde as pessoas estão passando. Então isso, para que se faça isso, num bar não é bem adequado, num teatro também não, mas existe sim para nós uma super vontade de fazer um plano de divulgação bacana, né? E que tu consiga pegar o público transeunte, né, cara? Quando tu tá na rua ou quando tu tá numa estação, né, tu tá tocando para pessoas que nunca iriam te ver ou que não te conhecem. Esse é o grande desafio. E esse trabalho agora é uma renovação do trabalho, ou seja, ele dá uma ampliada também, porque o Sombreiro estava muito no foco do portunhol, né? Ele tinha uma temática muito específica. E o Missioneiro Trônicos, ele amplia, na real, é uma forma de fazer um rock gaúcho mesmo, mas com um linguajar de quem é de lá da fronteira. Porque o rock gaúcho, ele sempre tem uma ligação com o porto-alegrense, né? Ou com o porto-alegrês. Quase todas as bandas que cantam rock gaúcho, elas têm o sotaque de Porto Alegre. E nós, né, aqui que a gente é de outros lugares, mas a gente é filho de Porto Alegre também, apesar de ser filho adotivo, mas acho que o filho adotivo até ama mais os pais. Bad Boy de Iporã, por exemplo, ela é um chamamé tosco, né? Chamamé de roqueiro, né? Até eu conto isso no disco, né? Eu sempre achei lindo o chamamé, mas eu nunca tive coragem de fazer um, porque era uma coisa tão genuína, tão original e tal. E quando eu compus esse Bad Boy de Iporã, eu acho que me libertei dessa covardia que é de um compositor se declarar, não, eu sou roqueiro mesmo, sou tosco mesmo, mas também vim de lá e também tenho o direito de cantar um chamamé. Na próxima segunda-feira, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro abrirá a temporada de concertos oficiais. Aqui conosco está o regente da orquestra, Antônio Borges Cunha. Olá, bem-vindo à Estação Cultura. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bem, regente. Essa temporada eu vi que tem um objetivo bem claro definido que tu andas dizendo, que é buscar, né, uma identidade, uma renovação do repertório. É uma pesquisa que está acontecendo que casa com os concertos dessa temporada? Eu penso que essa tem sido uma das características da Orquestra de Câmara de Teatro de São Pedro, essa postura de inclusão e renovação. O que eu quero dizer com inclusão? A palavra inclusão, ela significa não isso ou aquilo, mas isso e aquilo. Então é uma postura que transcende a postura modernista, né, que é isso ou. Então é isso e aquilo. Então o que eu quero dizer? É a música histórica, o repertório histórico dos séculos anteriores e a música atual. Eu acho que nós temos uma identidade de programação já de alguns anos, se caracteriza por esse princípio de inclusão e de renovação. Nós temos anualmente encomendas de obras que nós estreamos no Teatro São Pedro. E o resultado disso é que os nossos concertos estão sempre lotados. O público adora os nossos concertos. Sim, a temporada desse ano, enfim, essa característica se reflete na temporada. A gente pode destacar ali que tem inclusive um saxofonista jazzístico. Exatamente. Eu estou aqui com o Paulo Moreira, meu mestre do jazz. Então, eu acho que o Paulo Moreira vai saber muito bem
comentar o que significa trazer o David Liebman para Porto Alegre, juntamente com o Edu Martins. Pois na verdade, né, maestro, é mais uma inclusão, né? Mais uma inclusão dentro desse repertório que já está maravilhoso, né? Que vai de Bach, Vivaldi e Beethoven até Stravinsky, Shostakovich, o Flávio Oliveira, nosso compositor daqui, né? E tem o Fernando Dedos, tem ópera e tem o Dave Liebman, que é um saxofonista tenor e soprano de altíssimo nível, que tocou, inclusive, com Miles Davis, tem uma carreira de mais de 40 anos de música e que gravou esse disco maravilhoso com o nosso querido Edu Martins, baixista lá de São Paulo, que mora aqui em Porto Alegre, né? E que vai fazer essa ponte entre o jazz e a música erudita, né? Nesse concerto de agosto, né? E a música brasileira, quer dizer, uma maravilha, né? Essa inclusão real de um outro gênero, que é o jazz, né? Dentro do trabalho da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Uma das minhas metas também, como professor, porque eu sou professor da URGS, do pós-graduação, e como diretor musical, toda a minha atuação na minha vida foi essa. Superar essas fronteiras, essas dicotomias entre música popular e música erudita. A música chamada música erudita, que eu chamo de música de concerto, é música popular, porque é feita para as pessoas. Sim, exatamente. E nós temos isso nesse primeiro concerto, claro, que nós vamos ouvir Beethoven e Poulenc, com dois solistas aqui de Porto Alegre, que é o Linda Alessandrini. Maravilhosa, pianista, né? O Paulo Zereu, que é professor na universidade na Tailândia. Mas é brasileiro, Paulo. Né? O Paulo Zereu é brasileiro, é de Porto Alegre, foi meu colega em algumas disciplinas na graduação no Estudo de Artes, morou muito tempo na Europa e agora está na Tailândia, está tendo uma carreira brilhante. E esse é um concerto que eu queria realizar já há muito tempo. Então nós temos aqui, já numa abertura, que tem um diferencial, que a Sinfonia número 4 de Beethoven também não é muito tocada. Exatamente. Ela faz parte do repertório, mas ela não é muito tocada. E o que nós buscamos? Uma comunicação com o público. E essa comunicação com o público, ela existe quando existe convicção na interpretação. Ah, certamente. Isso contagia. E com isso, a música realmente tem uma função na sociedade, uma função na vida de cada um e uma função de integrar as pessoas. Sim, independentemente do repertório sendo conhecido, não sendo. O que significa concerto para mim? Para mim, concerto é o ambiente, aonde que você senta para receber a música. Aquele momento é tão importante, porque nós desligamos o celular, não vamos pesquisar na internet e vamos deixar-nos levar pela música. Mas para que a gente viaje com essa música tem que ser muito boa. Então é isso, para mim música é isso, é qualidade, é convicção na interpretação. O que mais nós podemos destacar dessa programação que vai até dezembro? Nós temos aqui o violoncelista Antônio Menezes. Quer dizer, a programação toda ela é muito especial. Porque como nós temos 8 concertos, 8 datas, ela precisa ser especial. Já no mês de maio, nós temos o Gevorg Mardirossian, que é violinista da Bulgária e que hoje mora nos Estados Unidos, juntamente com outros solistas locais. E o Antônio Menezes está vindo em julho, depois do Max Uriart, que é um grande pianista também aqui de Porto Alegre, com uma vivência na Áustria, ele vai apresentar Mozart e Salieri. Quer dizer, o mestre e o discípulo, né? E o Antônio Menezes, sem comentários. Nós todos sabemos que é um dos maiores violoncelistas da atualidade e está vindo para tocar nada menos que o concerto Shostakovich para violoncelo. Além disso, maestro, tem a ópera não pode ficar de fora, né? Tem um dos concertos que vai ser... Uma noite na ópera. Com áreas de Rossini, Bellini e Donizetti, né? E veja bem que nós estamos mantendo essa tradição já de incluir na nossa programação o canto lírico. Certo. E aqui vai ser dedicado ao bel canto italiano. E nós temos, como já foi dito, em novembro, Flávio Oliveira. Vamos fazer a estreia
uma composição de Fernando Dedos para trombone e orquestra com José Milton. José Milton Vieira é o trombonista da OSPA. Trombonista da OSPA, maravilhoso. Ganhou recentemente um prêmio. Um pequeno monstro do trombone, né? E nesse concerto de novembro nós vamos apresentar também uma composição de Lutoslavski para a orquestra de cordas. Ok. Obrigado pela presença no Estação Cultura, maestro. Uma grande programação. A gente vai estar sempre lembrando aqui, né, durante os meses, as atrações que a Orquestra do Teatro São Pedro. E essa da segunda, né? Segunda-feira. E Paulo Zereu. Às 21 horas é a abertura da temporada, é segunda-feira. Obrigado. Exatamente, às 9 horas. Obrigado. A seguir, uma reportagem sobre nanopoesia. A junção de tecnologia, poesia e artes visuais. E o músico Fabrício Fortes também vai estar com a gente. Nós já voltamos. A nanotecnologia serve de suporte para a transcriação de um poema de Arnaldo Antunes. Julie Manzi pesquisa transcriações de poemas em meios eletrônicos, utilizando áudio, vídeo e animação. Entre os experimentos que faz está a interlocução entre a poesia e a nanotecnologia. Na sua obra mais recente, o artista recria a palavra poema Infinitozinho, uma instalação realizada pelo músico Arnaldo Antunes na Bienal do Mercosul de 1999. O suporte é um fio 1000 vezes mais fino que um fio de cabelo. Ficou na memória essa palavra poema, essa palavra inventada, infinitozinho, né? Que assim como os poemas concretos, os poemas visuais, tentam trabalhar com a capacidade de síntese das palavras, né? Você trabalhar sempre com uma sintaxe muito reduzida, você trabalhar com poucas palavras e explorar uma pluralidade de significados para essas poucas palavras. Palavras que funcionam como seria uma potencialidade atômica da palavra. Com uma palavra você consegue gerar uma capacidade de significados que, enfim, faz o que faz a poesia, né? Para realizar o primeiro poema escrito com nanotecnologia em língua portuguesa, o artista contou com uma equipe do Instituto de Física da Universidade de Campinas. A escrita foi executada afinando o foco de um microscópio eletrônico. O microscópio não teria como levar ao público e nem o público ao microscópio, na realidade. O microscópio, ele fica numa sala que tem um isolamento de 3 metros no solo, para não pegar qualquer tipo de trepidação. Tem 3 metros de borracha ao redor dessa sala. O acesso é muito restrito a essa sala, porque é um equipamento caríssimo, extremamente delicado. Então a única coisa que a gente pode expor são as imagens resultantes desse poema. Não faria sentido eu expor um nanofio. Sim. Eu tenho nanofios comigo, eles são todos iguais. Na realidade você não vai ver nada, você vai ver um negócio que parece como se diz aqui, uma lantejola, né, pequenininha. E ali dentro tem vários nanofios, né? É 1000 vezes mais fino do que um fio de cabelo. Tem um diálogo forte entre a palavra e a mídia. Eu estou trabalhando com a palavra em umas dimensões muito pequenas. Então, essa forma que eu dei para a palavra chega a ser um pouco redundante em relação ao significado dele. E ela já direciona um pouco, objetiva um pouco a significação. Talvez reduza um pouco essa pluralidade toda de significações que ele propõe, porque já direciona a interpretação a partir do suporte que a apresenta. Uma mostra de cinema sobre Monty Python e um show solidário à comunidade da Vila Liberdade que sofreu com um incêndio no início do ano. Veja agora a nossa agenda. He was born into the golden age of Roman rule. Do you have any crucifixions today? O grupo de humoristas britânicos Monty Python é o tema da nova mostra de cinema da Sala P.F. Gastão. Revelados em um popular programa de televisão inglês em 1969, os comediantes logo expandiram seu trabalho para livros, programas de rádio, games e filmes. A vida de Brian
conta a história de um homem que nasceu no mesmo dia de Cristo e, por isso, passa a vida inteira sendo confundido com ele. Na época de seu lançamento, o longa desagradou a Igreja Católica, mas conquistou altas bilheterias no mundo todo. Until Brian dropped in. Em Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, a lenda dos Cavaleiros da Távola Redonda é narrada com o humor característico dos integrantes da produção. But can you not also make bridges out of stone? Oh, yeah. Does a wood see... A mostra conta ainda com a obra-prima do grupo, o filme O Sentido da Vida, de 1983. A programação completa pode ser conferida no site salapfgastal.blogspot.com.br. Have a great brain. You don't have to have any clothes. A chuva cai aos pingos no chão, fazendo ruído manso. A Casa de Cultura Mário Quintana recebe nesta quinta diversos músicos para um show solidário à comunidade da Vila Liberdade, que foi atingida por um incêndio durante o verão. Subirão ao palco às 7 horas da noite artistas como Zé Caradípia, Gisele Rodrigues e a banda Super Mouse, além de muitos outros. O ingresso será aceito na forma de alimentos não perecíveis, produtos de higiene infantil e fraldas geriátricas. Vou folhear os livros que ainda... Humor, poesia e crítica social estão presentes na música de Fabrício Fortes. O compositor mostra as canções do disco Sentido Essencial neste final de semana aqui em Porto Alegre. Ele está aqui no estúdio com a gente. Olá, bem-vindo à Estação Cultura. Tudo bem? Este disco, Sentido Essencial, Fabrício, ele está em fase de finalização? Qual o andamento? Nós estamos em captação de recursos, né? Entrando em editais e tentando lançar, porque a dificuldade está que o encarte dele é para ser o livro Aforismos Desaforados, que também permeia o show, né? Sim, é uma característica tua, né? Além da música, das composições, das canções, tu compõe, dá para dizer, compõe aforismos também. Exato, que vão costurando, né, o ritmo do show. Exatamente. Legal. Agora, o disco ele está gravado, então, e está com... A gente está em fase de gravação, estamos fazendo gravações independentes, mas a ideia é fazer novas gravações, né, fazer todo... Certo. A gente quer fazer em voz e violão, que o livro seja também papel reciclado, então tem toda uma série de detalhes, delicadezas que a gente busca aí, né? Sim, vai ser o teu primeiro disco, né, que vai mostrar um pouco do trabalho que tu já desenvolve há alguns anos, baseado em voz e violão, mais na palavra. Como é esse teu trabalho? Palavra, voz e violão, violão instrumental também, violão popular brasileiro também permeia esse show. Esse show é uma pequena amostra de tudo que eu pretendo daqui para frente, assim, né, com a carreira, né? Mas sempre utilizando a palavra como instrumento de contestação e, enfim, de poesia, né? Sim. A gente estava comentando, o show do final de semana vai ser na Casa de Cultura Mário Quintana. Por coincidência, um grande aforista. É uma influência para ti, Mário Quintana? Certamente. Uma das pessoas que eu admiro bastante, né? Ele e o Milor Fernandes, acho que são referências no país, né? Nesse estilo, né, de poesia. Sim. Para a gente explicar um pouco melhor, entrar melhor, né, nesse estilo, o aforismo, ele, enfim, sempre é curto, ele propõe uma reflexão. Tem estilo de aforismo? Qual seria o teu? Tem aforismos, né, diversos. O haikai é um aforismo, né. Eu procuro ter uma ótica bem humorada, mas sem deixar de lado a crítica, sem deixar de lado a contestação ou até a reflexão mesmo, né. Isso tudo surge naturalmente. A gente vai pedir para tocares uma música, mas gostaria de ouvir também um aforismo antes, né, teu. Neil Hamlet. Ter e não ser. A nova questão. Legal. Vai estar no show ao lado de outras canções, canções novas também, que já são para um segundo disco. Exato, o Sentido Essencial terá 11 músicas, né, e o show tem 13, então eu já estou dando... Duas doses de gostinho para o pessoal do segundo disco. A gente vai ouvir agora a música Violão Batuqueiro. E lembrando que todos os sentidos, o show, sexta e sábado, às 9 horas da noite,
No domingo, às 8 da noite, Teatro Bruno Kiefer, Casa de Cultura Mário Quintana. Obrigado pela presença aqui no programa. Vamos encerrar, então, o programa de hoje ao som do violão de Fabrício Fortes. Tchau e até a próxima edição. Violão, batuqueiro, violão brasileiro, violão batuqueiro, violão brasileiro, violão, velho amigo, companheiro, harmoniza o mundo inteiro e a todos faz cantar. Violão, com quem todos vai faceiro, mão em mão és batuqueiro, ritmando meu penar. Meu irmão, tuas cordas podem tudo, faz falar meu peito mudo para o mundo e faz girar. Violão, a homenagem é pequena, realiza minha cena, chame a todos pra brincar. Violão, batuqueiro,